Paz do Senhor, nós vamos falar hoje de Gênesis 46, 47 e 48. Israel junta tudo que tem e ele vai então para a terra do Egito, porque ele fica sabendo que seu filho José está vivo e ele quer encontrá-lo. Porém, antes dele descer para o Egito, ele faz um altar, ele ora agradecendo ao Senhor. E mais do que isso, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, fala então ali com Israel: não tema descer ao Egito. Talvez na cabeça de Israel, a Bíblia não detalha o porquê que ele tinha um medo de descer para o Egito. A pessoa fala da ansiedade que ele está de ir lá ver o seu filho, mas ele talvez pense: será que meu filho está vivo de fato? Ou ele pensa: nessa terra havia uma promessa sobre a minha vida, será que eu tenho que ir para lá? Ou meus pais foram sepultados em outra terra? Enfim, quando nós vamos dar um passo para algo diferenciado, para um lugar onde nós não sabemos para onde vamos exatamente, só temos a promessa do Senhor, às vezes é difícil tomar a decisão de ir. Mas o Senhor, que fala com Israel de uma maneira especial, fala com ele: não temas descer ao Egito. E então Israel recolhe realmente tudo aquilo que ele tem para que ele vá seguir o caminho e ir então encontrar com o seu filho. Ele junta tudo que ele tem de gado, ele junta a sua família, ele junta seus parentes e eles estão a caminho. Eu acho que a ansiedade dele era tão grande que quando ele está já no caminho, ele manda seu filho Judá avisar a José que eles estão chegando. Então José também se apressa a encontrar seu pai e eles se encontram no meio do caminho, e ali é um encontro de muita saudade, um encontro de muita alegria, um encontro de muita realização. Eu só penso aqui o quanto o Senhor fala para nós que tudo aquilo que ele tem para nós vai muito além daquilo que nós sonhamos ou imaginamos. Esse era um encontro muito além do que qualquer um dos dois poderia sonhar ou imaginar, mas foi um encontro que o próprio Deus preparou para cada um deles, e eu sei que esse tipo de encontro o Senhor também tem para cada um de nós. Talvez não com uma pessoa, talvez com uma situação, talvez com muitas situações diferenciadas, mas eu sei que o Senhor tem para nós encontrarmos e realizarmos coisas que nós nunca na nossa vida poderíamos imaginar viver. Então eles têm esse encontro, eles se abraçam, enfim, ali uma felicidade muito grande. E José então fala para Faraó que sua família chegou ao Egito e apresenta os seus irmãos a Faraó, fala que eles são pastores de rebanho. O Faraó vira para ele e fala assim: olha, a terra do Egito está na sua frente, dá à sua família aquilo que você achar de melhor, o melhor lugar para que eles então pastoreiem o gado deles, porque eles vieram com tudo, as ovelhas, o rebanho, enfim. E ainda fala mais para José: aqueles que você entender como capacitado, pode colocar como chefe do meu próprio gado, do gado de Faraó. E também aí vem Israel para conhecer ao Faraó. Muitas vezes nós falamos assim: olha, uma pessoa abençoou outra pessoa, e nós sempre temos na mente essa questão do financeiro mesmo. Abençoou, deu algum presente, deu algo para aquela pessoa. Mas me chamou muito a atenção nessa parte do texto, quando fala que quando os dois se conheceram, Israel e Faraó, Israel abençoa a Faraó. 2 vezes isso acontece nesse encontro deles ali. E aí o que me faz pensar: Faraó tinha muito dinheiro, ele estava muito bem financeiramente, mas a bênção em si só tem aquele que tem o Senhor. Então Israel abençoa Faraó, e a Bíblia faz questão de mostrar isso 2 vezes. Então é muito importante que nós prestemos atenção nisso, porque quem tem a bênção é quem pode abençoar. Se eu e você temos a bênção, que é a presença do Senhor, nós temos como abençoar o nosso local de trabalho, a nossa família, as pessoas que nós amamos. Amém? Na sequência desse capítulo, nós vamos ver também que Israel, ali junto com José, eles têm toda ali a sua família assim estabelecida. José, em sua descendência com seu pai, vai mostrando toda a geração
de Israel que entrou no Egito. Lá atrás, quando nós falamos de descendência, quando o Senhor no começo de Gênesis fala de descendência, eu falei para vocês que na minha reflexão naquele momento, eu entendia que o Senhor estava falando de descendência para falar do quem é e onde veio e por onde que aquela pessoa andou e quais são os valores que ela tem. Mas nesse momento, o que o Senhor me trouxe foi que quando foi falado da descendência de Israel que entrou com ele no Egito, foi para que nós entendêssemos que o Senhor não permitiu que se perdesse nenhum, que nenhum ficasse no caminho, que nenhum fosse para outro lugar, mas todos aqueles que estavam vivos naquele momento entraram com Israel no Egito para que pudessem ser abastecidos, e a Bíblia fala que nada faltou a eles, que José abastecia eles com toda a comida, eles tinham lá a melhor terra do Egito, tudo aquilo foi dado para eles porque a mão do Senhor estava sobre José e então os abençoou. O Senhor fala também nesse capítulo sobre a família, né, de Israel, que ele fala assim, olha, agora eu posso até morrer feliz, porque eu vi meu filho, que isso para ele era muito importante e era surreal, inimaginável. Dali em diante, eles crescem, assim, eles trabalham ali na terra do Egito. Israel ainda vive mais 17 anos após esse encontro nessa terra, mas quando ele se percebe mais velhinho, ele chama José e fala, eu quero que você jure que você me levará à terra dos meus pais, à sepultura dos meus pais, para que eu descanse lá junto com os meus antepassados. E José faz esse compromisso com seu pai de que ele faria esse cumprimento dessa promessa que ele estava fazendo ali com ele. Porque para o seu pai era muito importante, até porque se nós lembrarmos também, Abraão, quando comprou a terra da sepultura de Sara, queriam até oferecer de graça aquela terra para ele, mas ele não quis. Ele quis realmente pagar por aquilo, ele quis que aquele lugar fosse um lugar onde sua família pudesse realmente ser sepultada e descansar ali a terra, até que um dia o Senhor recolhesse a alma deles. Quando Israel se percebe velho também, ele fala para José para que ele possa abençoar os filhos de José. E na hora que ele vai abençoar os filhos de José, ele abençoa o filho mais velho no lugar do mais novo e o mais novo no lugar do mais velho. E José até entende que o pai está fazendo dessa forma por não estar enxergando corretamente. E ele não, ele fala, olha filho, eu estou fazendo corretamente conforme o Senhor está me orientando. O menor será maior em relação ao filho primogênito. E assim, isso também me faz fazer uma reflexão aqui, porque o Senhor, nosso Deus, ele não segue nenhum script. Ele faz aquilo que ele tem que fazer e ele abençoa que ele tem quem abençoar. Então nós não temos que achar que uma coisa é assim ou será de uma outra forma. Nós temos que entender que o Senhor é soberano a qualquer tipo de situação e que quando ele quer fazer e quando ele quer cumprir, ele cumpre do jeito que ele entende que ele tem que cumprir. Então o Senhor estende a sua bênção ao filho que não é o primogênito de José, mas isso também não era algo extraordinário naquele momento, porque na família de José já havia acontecido isso. E aqui eu vou falar com vocês igual a finalização do vídeo de ontem. O que o Senhor tiver para abençoar na sua vida ou na minha vida, não há nada que impeça. Muitas vezes, aqueles rótulos que eu comentei ontem, eles são tão fortes dentro da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que fazem com que nós venhamos a entender que não, que aquelas bênçãos especiais não são para nós. Mas se o Senhor decidir que Ele vai te abençoar, que Ele vai me abençoar, Ele assim fará. E é isso que nós precisamos entender, que o Senhor é dono de todas as coisas e se Ele quiser, nada impedirá o seu agir. E tudo aquilo que o Senhor um dia prometeu a José, quando ainda era novinho, o Senhor cumpriu. E cumpriu e abençoou não só a José, mas a todos aqueles a quem Ele amava. Todos aqueles até que um dia foram ingratos com Ele, o Senhor os abençoou por conta da vida de José. Que nós possamos ter essa postura de servos em todo o caminho. A Bíblia fala também nesse trecho o quanto José enriqueceu a Faraó, e nós pensamos assim, poxa, nesse momento ele já poderia, estava com a sua família, poderia ser enriquecido a ele mesmo, e não,
ele continuava fiel, ele continuava com uma conduta reta, ele continuava sendo alguém confiável. Então, se nós tivermos essas mesmas características, não tem como o Senhor não nos abençoar. Amém? Então, nós ficamos hoje por aqui e amanhã nós nos encontramos novamente, então, para vermos Gênesis 49, 50 e já vamos entrar no livro de Êxodo 1. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.